Bolsa Família não tira ninguém da pobreza. Vou repetir. O Bolsa Família não tira ninguém da pobreza. Se o cara está com fome, está malnutrido, você dá um dinheiro para ele, ele deixa de ter fome. Isso é muito positivo, é correto e deve ser feito, mas ele continua pobre. O que é pobre e não está com fome pode melhorar um pouquinho o seu padrão de consumo, pode comprar alguma coisa que ele não podia comprar antes, mas continua pobre. Pode mostrar a estatística que for, não vai mudar o fato de que o Bolsa Família ou qualquer outra bolsa não tira ninguém da pobreza. Você pagar o gás do sujeito, dar um vale gás para ele, dispensa o sujeito de pagar pelo gás. Alguém vai pagar pelo gás em seu lugar, mas ele continua sem ter a capacidade de pagar pelo gás sozinho. E isso vale para qualquer coisa. Dar uma bolsa, dar um desconto, renegociar uma dívida, não resolve o problema de o sujeito continuar não tendo capacidade financeira própria. Você pode dar quantas bolsas for e a pessoa continua pobre, porque se a bolsa for cortada, for reduzida ou houver qualquer problema no futuro, a pessoa não tem meios de sozinha continuar pagando suas despesas, cuidando de sua própria manutenção e de sua família. Então, Bolsa Família não tira ninguém da pobreza. Bolsa Família é um paliativo. Imagina que você é um cara quebrado, mas você tem um tio rico, cheio da grana. Seu tio tem muito dinheiro e pode te ajudar. Aí seu tio te ajuda ali no aluguel, ele compra um vale gás para você, ele paga pelo gás. Ele ajuda a pagar a conta de luz, ele vai te ajudando, vai resolvendo um monte de problemas seus e você começa a ter um padrão de vida um pouco melhor, porque afinal tem um tio rico te ajudando. Isso é o governo, né? Agora, imagina que seu tio não pode mais te ajudar. Acabou a grana, seu tio faliu. Por exemplo, crise econômica do segundo mandato da Dilma Rousseff. O governo, o tio rico, perdeu a grana, acabou o dinheiro, secou a fonte e começou a cortar um monte de programas. Muita gente que dependia de programas ou que tinha expectativa de receber algum tipo de benefício por programas de governo foi frustrado. Então, o que resolve a pobreza é capacitar o sujeito, o indivíduo, o cidadão, a gerar riqueza ele mesmo, seja por meio do trabalho remunerado, seja por meio de iniciativa privada. O sujeito só deixa de ser pobre quando ele produz seus meios de subsistência, quando ele produz sua própria remuneração, quando ele é capaz de, em última instância, de se virar sozinho. Eu vou contar aqui um caso até curioso sobre Paulo Freire, que era um caso desses de quem dependia do tio. É uma coisa interessante para ilustrar como é que o sujeito, na verdade, ele tem um padrão de vida que não é o padrão de vida intrínseco, o qual ele é capaz de manter sozinho. Paulo Freire, na primeira infância, ele tinha um padrão que era muito acima da média, era um cara de classe média, não vou dizer classe média alta, não era um cara assim, tipo Ipanema, mas ele morava numa casa ampla, tinha um piano, até se orgulhava de ter o piano, recebia visitas, fazia festas, né? Antigamente se chamava receber, fazia festinha, recebia o pessoal no final de semana. E ele tinha tudo isso porque ele era ajudado por um tio rico, um tio empresário. Ele era muito contra os empresários, mas tinha um tio empresário que ajudava, era irmão da mãe dele, e ajudava a família. O tio quebrou um dia. Aconteceu o quê? Os caras tiveram de se mudar para Jaboatão, no interior, e ficaram pobres, porque eles não tinham capacidade própria de gerar riqueza. O Freire culpava a depressão de 1929 pela falência do tio, mas qual que seja o caso, o que aconteceu foi que ele perdeu o tio rico, perdeu o seu Bolsa Família. Não chegou mais o dinheiro para pagar pelas festinhas, não chegou mais o dinheiro para manter professor de piano, sei lá, não tinha mais dinheiro. E eles tiveram de se mudar, porque eles não podiam mais viver numa casa como aquela, com toda aquela infraestrutura. E ficou revelado que, no fundo, ele era pobre. Ele era pobre, sua família não tinha meios. Só que vivia acima dos meios porque tinha o Bolsa Família, o Bolsa Tio ajudando. Isso, no fim das contas, é a mesma coisa que acontece quando você tem, sei lá, dezenas de milhões de famílias no Brasil hoje que essencialmente não têm como sobreviver sozinhos. Então, não adianta publicar estatística dizendo que tiraram não sei quantos milhões da pobreza, que tiraram, elevaram, que agora são classe média, ou classe média baixa, ou classe média o que for, que isso não existe na realidade. O que existe é uma dependência cada vez maior de alguém pagar a conta de gás dele, de pagar a conta de luz, de ajudar a financiar alguma coisa. Aí, quando o cara se endivida, você vai lá e ajuda o cara a refinanciar o que ele financiou antes. O cara é pobre do mesmo jeito. O governo vai te ajudar a deixar de ser pobre quando ele te ajudar a não precisar desse tipo de benefício. O governo ajuda
o sujeito, o cidadão a deixar de ser pobre quando o governo ajuda ele a desenvolver capacidades profissionais, ajuda ele a desenvolver capacidades técnicas, ajuda ele a empreender, ajuda ele a montar a barraquinha dele, que depois pode virar um restaurantezinho e pode virar uma cadeia de restaurantes. Isso acontece, não é caso de fantasia. O governo ajuda o cara a deixar de ser pobre quando ele ajuda o indivíduo a prosperar e a se tornar mais capaz de produzir riqueza ele mesmo, seja para si como empreendedor, seja como funcionário, trabalhando para alguma outra empresa, trabalhando para um outro empreendedor. De uma forma ou de outra, o sujeito só deixa de ser pobre quando ele é capaz de prover a si mesmo, de prover seus próprios recursos, de gerar salário, renda, retorno de investimento, qualquer coisa assim. Então, a única bolsa que realmente contribui para o cara sair da situação é a bolsa que ajuda o cara a estudar, porque só ajudar o cara a pagar o gás não tira o cara da miséria, não tira o cara da pobreza. Você pode pagar o gás dele por 50 anos. Se você não ajudar o sujeito a desenvolver suas próprias capacidades de andar sozinho, você está, no máximo, gerando uma dependência permanente daquele sujeito pelo Estado. Então, volto ao que eu disse no início: Bolsa Família não tira ninguém da pobreza. Bolsa Família não tira ninguém da pobreza. É isso, pensem a respeito. Um abraço. Boa noite.